respiração. Porque quando nós estamos diante de uma raiva muito intensa, a primeira coisa que corta é a respiração. Em alguns momentos a respiração fica muito curtinha e se você tiver atenção a isso, você vai perceber o nível da sua raiva. A respiração fica muito curtinha ou às vezes a sensação é de que a gente nem respira por alguns instantes. Isso faz com que a oxigenação para o nosso cérebro diminua e a gente diminua o nível da nossa consciência e a gente reaja muitas vezes de forma exagerada ao invés de responder àquela situação. No vídeo anterior eu falo sobre a diferença de reagir e responder, onde reagir é uma atitude instintiva, imediata, sem o uso da razão. É um contato muito forte com o instinto mesmo de defesa e a emoção muito intensa, mas não existe conexão com a razão. E a resposta, a atitude de responder, é tomar consciência do instinto que vem, porque ele vem muito forte, de algo que você sabe que você precisa fazer, ter consciência da emoção intensa que está aqui, da força da raiva, mas incluir a racionalidade, para que você possa usar a raiva em benefício próprio e que você não ultrapasse o limite do outro. Então, para que você saiba exatamente onde termina o seu direito e começa o direito do outro. Isso é a atitude que coloca limite e que também traz paz. Apesar das vezes a raiva ficar ainda um pouquinho aqui, mas ela já, você sente que o nível da raiva já abaixa, porque você sente que você tomou uma atitude condizente. Você se defendeu, né? Você colocou limite, mas você também não ultrapassou o limite do outro. E a gente pode ver isso que eu tô falando numa cena de um filme que se chama Combinação Perfeita. Nessa cena, vocês poderão ver que a atriz principal, ela passa exatamente por essa situação. E lá vocês vão ver como ela reage. É possível nessa cena ver como usar a raiva a favor, como canalizar a raiva positivamente. Então lá ela coloca limite, ela até usa palavras duras, firmes, mas ela impacta o outro e ela se sente livre para seguir o caminho dela. Ela toma uma atitude muito favorável a ela mesma e ali naquela atitude ela escolhe usar a raiva como incentivo, como combustível para a sua determinação, para alcançar o sonho que ela tinha naquele projeto que foi traído. Ela conversa com o chefe e o chefe dá uma resposta para ela que ainda potencializa mais a raiva. E ela toma uma atitude muito condizente e sai daquela cena tomando a força da raiva para alcançar o sonho, o objetivo e o desejo dela. Porque a frustração nada mais é do que a gente ter o nosso sonho, o nosso objetivo, a nossa meta interrompida por uma responsabilidade nossa, né? Porque nós não tomamos a força de ação, nós não realizamos aquilo que nos leva em direção ao nosso objetivo, nós ficamos esperando que o outro fizesse e então a gente não toma essa força e não realiza, então a gente se frustra com toda certeza e ali fica na lamentação. Ou quando o outro, como nessa cena aqui, o outro trai você, escolhe trair a sua confiança. Então vem a frustração, porque você confiou naquela pessoa, vem uma facada no coração, vem um balde de água fria e ali vem um convite muito intenso de atenção para transformar essa raiva em uma atitude positiva. Assistam esse filme, é uma comédia romântica, mas os homens também são convidados porque olham por essa ótica da determinação da atriz principal. O filme todo se baseia nisso,
no que ela enfrenta para realizar o seu sonho. E muitas vezes, né, muitas vezes não, crescer é difícil, gente. Por que são poucas as pessoas que conseguem encontrar um caminho do meio em relação à raiva ou qualquer outro sentimento, que é o caminho que considera a necessidade própria sem desconsiderar a necessidade ou o limite do outro, sem invadir e sem desrespeitar o outro? Esse é o caminho do meio. Esse é o caminho onde eu sei me defender, eu sei me cuidar, mas eu não extrapolo. Eu posso colocar limite, eu posso romper uma relação, seja essa relação de trabalho, seja uma amizade, seja um relacionamento amoroso. Nesse filme que eu estou citando aqui, nessa cena, vocês vão ver que existe uma ruptura ali. Aliás, existem duas rupturas. Eu já dei um pouquinho de spoiler, eu não vou dar mais, mas eu vou convidar vocês a assistirem esse filme, que é muito bonito e que é muito interessante se a gente olha com este olhar de determinação, como ser uma pessoa determinada, como usar a raiva como combustível para alcançar o seu objetivo, o seu sonho. Ali fica muito, muito claro o que eu estou querendo, a mensagem que eu estou trazendo aqui. Então, por que poucas pessoas conseguem alcançar esse lugar? Porque crescer dá trabalho. Porque crescer exige responsabilização. Exige tomar para si a responsabilidade de construir o próprio caminho. E muitas vezes, numa atitude infantil, mesmo sendo adultos, nós temos atitudes muitas vezes infantis. Quando um adulto ainda está muito conectado com a sua criança ferida, ele está nesse lugar de querer que o mundo atenda aos desejos dele, de achar que o mundo tem que seguir as regras que ele acha que são justas, que as ideias que ele tem. Então o mundo tem que estar a serviço. Quando nós caminhamos no sentido do amadurecimento, nós assumimos de vez o adulto que somos. Isso significa compreender que o mundo não está aqui para satisfazer os nossos desejos e que nós também não estamos aqui para satisfazer os desejos do outro. Cada um tem condição e é responsável por atender às suas próprias necessidades e também por atender os seus desejos. Quando um adulto ainda está muito conectado com a sua criança ferida, ele está nesse lugar de querer que o mundo atenda aos desejos dele, de achar que o mundo tem que seguir as regras que ele acha que são justas, que as ideias que ele tem. Então o mundo tem que estar a serviço. Quando nós caminhamos no sentido do amadurecimento, nós assumimos de vez o adulto que somos. Isso significa compreender que o mundo não está aqui para satisfazer os nossos desejos e que nós também não estamos aqui para satisfazer os desejos do outro. Cada um tem condição e é responsável por atender às suas próprias necessidades e também por atender os seus desejos.